Oi, pessoal, estamos aqui de volta com o Papo com o Palestrante. Hoje, com uma pessoa assim que eu sou muito fã, Milton Jung, jornalista, radialista, palestrante e torcedor do Grêmio. Acertei? Acertou, pode ser não ser exatamente nessa ordem, mas acertou. Seria primeiro torcedor do Grêmio, né? Até porque nasci assim, de jornalismo, o rádio, tudo isso veio depois. Veio meio junto, a gente diria, até pela minha formação, minha família, etc. Mas sim, fui torcedor gremista antes de mais nada. Só faltou dizer assim, e gaúcho, né? Porque daí sim, era o primeiro. Olha, você nasceu em Porto Alegre, né? Nasci em Porto Alegre, nasci em 1963 em Porto Alegre, eu tenho 57 anos, comecei minha carreira profissional em Porto Alegre, estou em São Paulo desde 91. E como é que foi a sua infância em Porto Alegre? Minha infância foi... Você sabe que eu nunca tinha parado para pensar muito nessa história da minha infância e por que algumas coisas marcam muito na nossa vida e na nossa formação. Você agora há pouco, logo na abertura, citou assim, é torcedor do Grêmio, né? E às vezes a gente acha que essa relação com um clube de futebol, ela é uma relação que é meramente ali, é uma coisa corriqueira. Mas eu fui perceber há poucos anos atrás, quando eu fui assistir uma final do Mundial de Clubes, junto com meus 2 filhos, o Grêmio jogava aquela final, e a gente viajou do Brasil, foi para lá, e no meio daquilo eu vi uma agitação tremenda e as pessoas me procuravam, até porque eu estava lá, então vários jornalistas entrevistavam, e eu comecei a pensar, cara, por que eu tenho essa ligação com o Grêmio tão forte? E aí que eu fui fazer uma revisão e eu percebi o seguinte, por uma coincidência, em Porto Alegre eu morei no bairro do Menino Deus, na rua Saldanha Marim. A rua Saldanha Marim está muito próxima do Estádio Olímpico, onde era o antigo estádio do Grêmio. Então eu era muito pequeno, meu pai me levava para o estádio, porque lá eu fazia esporte, então eu joguei futebol, joguei basquete, fiz natação, o clube social era lá. A minha convivência era dentro da área onde vivia o Grêmio. Eu vivia lá dentro. E eu fui crescendo lá dentro, criando amizades lá dentro e sendo forjado lá dentro. Eu tive momentos na minha vida... É uma relação de amor. Eu diria familiar. Porque eu tive momentos na minha vida, da minha adolescência, que a presença lá dentro e pessoas que viviam lá foram extremamente importantes para me guiarem, mostrarem o melhor caminho, até na relação com a minha família, com meu pai, com a minha mãe de confiança, e foram com pessoas lá de dentro. E aí eu percebi o seguinte, tem muita gente que vive num determinado bairro, num meio social, num clube, talvez numa escola, num grande meio cultural. Sim. E tudo isso impacta a nossa vida. Mas quando eu percebi e fiz essa revisão, eu vivi muito lá dentro e aquilo me forjou. Então por isso eu tenho essa relação familiar, eu diria, mais do que só um amor que pode ser passageiro, mas é uma relação familiar e por isso permanente. E que me ajudou muito. Eu tive uma infância muito ativa, com muita atividade esportiva, trabalhando muito coletivamente com o outro, dependendo do outro e precisando ajudar o outro. Então todas essas coisas foram criando valores e relações. Isso foi muito impactante. Faz uma diferença na vida de uma criança e depois para o adolescente. Muito bom, bacana. Olha, você se formou na PUC, lá de Porto Alegre, né? Isso. Eu queria que você falasse como é que foi a sua carreira. Bom, vamos começar que eu, em determinado momento, achei que eu ia ser professor de educação física. Eu cheguei a iniciar a faculdade de educação física, até porque eu tinha já bastante experiência com esporte, eu dava aula para crianças já, de basquete, então, e eu gostava muito disso. Eu digo, isso é uma carreira a ser seguida, eu acho que é um bom caminho, tem que buscar esse conhecimento. Mas aconteceu que logo simultaneamente eu passei na faculdade de educação física e passei na faculdade de jornalismo. E o jornalismo
foi muito impactante na minha vida. Meu pai é jornalista, eu sou filho de jornalista, sobrinho de jornalista. Era a terceira pergunta, se teu pai te inspirou a fazer jornalismo. A minha família me inspirou, porque eu sou filho de jornalista, eu sou afilhado de jornalista, eu sou sobrinho de jornalista. Eu vivia, quando pequeno, então naquela infância a qual a gente se referiu, que eu ia muito ao Estádio Olímpico, nos finais de semana principalmente, meu pai me levava para a redação de rádio, e o meu tio, que trabalhava no mesmo grupo jornalístico, mas no jornal, me pegava na rádio e me levava para a redação e para a oficina do jornal, que é algo fascinante. Então, para criança, aquelas máquinas circulando, aquele papel sendo impresso, aquilo era uma coisa linda, totalmente insalubre, mas linda, né, de se viver. E, então, assim, eles foram muito importantes. Para mim, eu vivia no meio jornalístico, muitos dos meus amigos eram filhos de jornalistas. Então, claro que tudo isso influenciou nessa minha caminhada. Agora, eu gosto de lembrar que eu tenho mais 2 irmãos, um irmão e uma irmã, um irmão mais jovem e uma irmã mais velha. Minha irmã é professora e o meu irmão foi trabalhar em outra área, se formou em publicidade, hoje ele trabalha como mestre de cerimônias na área pública no Rio Grande do Sul, ou seja, nenhum deles se transformou jornalista. Então não é porque o meu pai era jornalista que todos viraram jornalista, mas eu fui fortemente influenciado, sim, pela profissão do meu pai. E no momento em que eu tive que decidir entre a educação física e o jornalismo, eu percebi que o meu ambiente, o ambiente que eu buscava estava muito mais próximo do jornalismo do que na educação física. Ai, que bacana. Com quantos anos você tinha quando você fez essa visita? Quando eu fiz, quando eu tive... Mais ou menos. Quantos anos eu tinha quando eu tomei essa decisão? Não, quando você fez essa visita de ir lá ver toda a parte do eu era muito pequeno. Eu era muito pequeno, eu era menininho. Assim, meu pai, quando me levava para a rádio, porque era quase assim como dar uma folga para a mãe no fim de semana, sabe? Porque o pai trabalhava, fazia 2 ou 3 edições do noticiário aos finais de semana, principalmente aos sábados, e uma delas era à noite. Então ele nos levava, às vezes levava a mim, aos meus irmãos, quase como para dar uma folga para minha mãe. Entendi. Porque senão ela que ia ter que cuidar de todo mundo. Então, assim, eu era muito pequeno. Eu ficava jogando, o pai ia fazer um noticiário, e aí os amigos dele ficavam me entretendo para não ficar dentro do estúdio muitas vezes, e eu ficava jogando futebol com laudas de jornal, essas laudas de papel que ele enrolava e tal. Então, assim, você vê que eu brincava com aquilo tudo ali. Depois teve um tempo que meu pai começou a deixar eu entrar no estúdio de rádio, o que naquela época era, assim, um sacrilégio, né? Porque o estúdio de rádio era quase assim um lugar sagrado em que só os deuses da voz podiam entrar, né? E o meu pai me levava lá para dentro, o que me fazia exercitar o que eu sempre brinco, assim, que era um exercício anaeróbico, porque eu não respirava. Eu ficava 10 minutos, era no noticiário, uma síntese noticiosa, 10 minutos sem respirar, olhando o meu pai fazer aquilo, e eu admirava tudo aquilo. Então, claro que aquilo vai tocando você, vai forjando você e vai levando você para o caminho. Aquilo que você falou, quando que você decidiu, é importante, eu gostaria de saber, quando que você decidiu, então, ser jornalista? Vamos lá, assim, quando eu estava terminando a escola, no 2º, 3º ano do 2º grau, foi quando eu comecei a pensar em que faculdades fazer. E aí foi que eu disse, eu vou tentar jornalismo e vou tentar educação física. Aí eu fiz educação física na Federal do Rio Grande do Sul e fiz jornalismo na PUC do Rio Grande do Sul, que sempre foi uma faculdade muito avançada no jornalismo, com laboratórios bastante avançados, etc. Então, mais ou menos ao mesmo tempo, eu fui para as 2 faculdades. Mas no primeiro ano das 2 faculdades, eu já percebia que meu negócio era o jornalismo mesmo, esse seria o caminho que eu ia levar pela frente. Então, eu devia ter uns 19, 20 anos quando eu disse, essa é a minha profissão. Ai, que bacana. Você colocou na nossa chamada, a comunicação é vacina contra a intolerância. Eu achei 100% o negócio, mas assim, achei bárbaro. Você quer falar um pouco sobre essa frase? Porque aí tem um outro aspecto, talvez que seja legal a gente trazer aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, que é o seguinte: eu comecei trabalhando com jornalismo, fui me inteirando na arte do jornalismo, mas com o passar do tempo, eu passei a perceber que havia
um conhecimento acima dele, que é o conhecimento da comunicação como um todo, que é muito mais amplo do que o jornalismo em si. E eu passei a prestar atenção na comunicação, no tema da comunicação, e o quanto ela era importante em diferentes processos e relações. Porque quando a gente fala, e muitas vezes eu sou convidado para fazer alguma palestra, as pessoas buscam ali a experiência que eu tenho no jornalismo, mas eu mostro para as pessoas que talvez essa minha experiência no jornalismo seja menos importante para elas do que a experiência que nós temos na comunicação. Por que isso? Porque você pode dar entrevista uma vez ou outra, você vai usar esse conhecimento algumas vezes. A comunicação você usa o dia inteiro, desde que acorda, na relação com a sua família, com as pessoas, com seus colegas de trabalho, com parceiros de negócio, com você mesmo. E aí eu entro nesse ponto que você chama a atenção, de quando eu olho a comunicação como sendo uma vacina para combater a intolerância. Eu não tenho dúvida de que boa parte dos problemas que nós temos no dia a dia tem como base a comunicação mal feita, o mal entendido maldito, coisas que nós não sabemos dizer ou que nós não dizemos, até porque achamos que ao dizer podemos estar causando alguma animosidade. O nosso silêncio em relação a determinados assuntos, ele pode gerar constrangimentos e desentendimentos. Sim. Então, você trabalhar este conhecimento, esta competência da comunicação vai ajudar a criar pontes, principalmente com aqueles que pensam e agem diferente de você, porque é com esses que se torna muito mais difícil a relação. E é com esses que nós temos que nos relacionar, porque é deles que nós vamos aprender muito mais. Porque aqueles que pensam e agem como eu, estes têm talvez o mesmo nível de conhecimento e visão do mundo que eu tenho. Talvez acrescentem pouco para mim, além de boas companhias. Mas aqueles que pensam e agem diferente de mim, têm muito a ensinar e eu tenho muito a aprender com eles, se eu estiver atento e disposto a ouvi-los. O problema é que hoje em dia, boa parte de nós não está disposta a ouvir o outro, aquele que pensa diferente, aquele que diverge. E ao não fazer isso, gera intolerância dos dois lados. Ai, bárbaro, é isso mesmo. Olha, quando que começaram as palestras? Porque você já começou como palestrante ou te chamavam para fazer mediação, talk show, mestre cerimônia? Isso é uma coisa curiosa, porque eu nunca tinha pensado em fazer palestras. No máximo eu ia para uma faculdade ou outra conversar com colegas, né, estudantes de jornalismo, e eu sempre gostei muito dessa experiência, sempre achei muito rico, até porque eu gostava na faculdade, a parte que eu mais gostava da faculdade era o contato que a faculdade me oferecia com outros jornalistas que estavam no campo de batalha realmente, estavam trabalhando no seu dia a dia. Eu achava muito rico isso. E eu sempre pensei que eu tinha que me colocar à disposição das pessoas para, de alguma maneira, transmitir essa experiência. E sempre foi muito bacana, sempre gostei muito de conversar com estudantes. Mas eu tive uma amiga, a Rose Almeida, que trabalha com comunicação também, em diferentes segmentos. Hoje ela vive em Portugal. Que um dia ela me chamou e disse assim: Milton, eu preciso de alguém para fazer uma palestra sobre jornalismo para um grupo de empresários. Eu digo, eu não sei fazer palestra, não conheço esse negócio de palestra, eu sento lá e falo com as pessoas, né? Porque eu tinha ideia assim, a palestra é uma coisa, tem que ter o cenário, tem que ter alguma coisa meio complicada lá para ser palestrante. E ela disse, não, para aí, você tem conteúdo. Eu preciso do teu conteúdo. O que a gente vai precisar fazer é só dar uma forma para esse conteúdo, porque a palestra tem algumas características. Sim. E foi a primeira experiência que eu tive, isso, vamos ali, talvez 2000, 2001, mais ou menos por ali. Foi a primeira experiência que eu tive de ir para a frente de um grupo de pessoas e fazer uma palestra em pé, porque isso faz diferença, porque aí você ganha o caráter do palestrante, né? Fazendo aquela palestra em que são todos parados te olhando. E você, ao contrário de conversas com estudantes, em que as pessoas perguntam e você responde, você tem um tempo só para você falar. Opa, aí eu percebi, para isso eu tenho que me preparar, porque isso aqui exige cuidados diferentes. E a partir daquele momento, graças àquela provocação que ela me fez lá no início, eu passei a me especializar nesse tema. Como? Lendo muito sobre esse assunto, assistindo muitas palestras e tentando identificar o que funcionava ou não,
e testando ao vivo. É isso mesmo. Né? Naquela conversa, naquela maneira que você aborda, na reação das pessoas, prestando atenção no que tinha. Um hábito que eu tive, que eu criei logo no início e foi quase assim intuitivo, terminou a palestra, eu desço, pego a pessoa que me convidou, que está organizando e digo assim, e aí? O que deu certo, o que deu errado? Porque aquele retorno, aquele feedback, logo depois da palestra, ele é fundamental, porque as pessoas estão com a cabeça ainda totalmente envolvidas ali e está na lembrança. Se você deixar para meia hora, uma hora do dia, semana que vem a gente conversa, já esqueceu muita coisa. E o que sai ali é mais genuíno na fala da pessoa. Então, isso tudo ajuda. Esse é um processo de amadurecimento. E aí, claro, você vai fazendo, você vai testando, vai se adaptando, ao longo do tempo você vai ganhando mais confiança, e tem um momento que é chave nesse processo, que é quando você acha que sabe. Esse é o momento mais perigoso de todos, porque quando você acha que sabe, é aí que vai surgir uma casca de banana no meio do caminho e você vai se dar muito mal naquela palestra. Então, humildade o tempo todo. Ouça, preste atenção, porque às vezes a gente acha que está sabendo tudo, eu posso chegar em cima da hora, não preciso testar nada, manda rodar a apresentação aí e sai falando. Pode ter certeza que você vai dar com os burros na água, é bom você ficar atento. Por isso que eu digo, às vezes você vai crescendo e vai acreditando em você mesmo. Muito bom, dá confiança. Mas quando você extrapolou esse ponto, você acaba depois pagando caro por isso. É verdade. Assim, quais temas as pessoas mais pedem para você falar? Hoje em dia tem 2 temas, quer dizer, na verdade eu poderia falar em 3 temas, 2 relacionados à área da comunicação, e todos esses temas, quando surgem muito em função dos livros que eu escrevi. Eu tenho pelo menos 4 livros que eu lancei. O primeiro deles, jornalismo de rádio. Então, quando eu lancei esse livro, isso me levou a fazer uma série de palestras neste campo do jornalismo, né, e principalmente do jornalismo de rádio. As pessoas me levavam para diferentes eventos para tratar de rádio. Depois eu tive um outro livro, que era o outro livro que eu lancei, mas aí necessariamente não me levou a fazer palestras, que é o Conte Sua História de São Paulo, que é resultado de um programa que eu tenho lá na Rádio CBN. O terceiro livro, que é o Comunicar para Liderar, que eu escrevi juntamente com a doutora Eleni Quirilos, uma fonoaudióloga, uma amiga super querida, esse livro já foi proporcionando outras visões, porque as pessoas começaram a enxergar aí, coisa que eu até já fazia no mercado, que era falar sobre comunicação em geral, mas o livro fez com que as pessoas entendessem que eu sabia daquele assunto, que eu tinha algum estudo sobre aquele assunto, porque geralmente até então eu era convidado para quê? Para falar sobre jornalismo, o que me agrada muito, diga-se de passagem. E aí entrou a questão da comunicação de uma maneira geral, de uma forma mais ampla, que aí necessariamente às vezes eu nem falo de jornalismo, eu falo das técnicas de comunicação sobre as quais nós temos que trabalhar com as pessoas, que nós temos que desenvolver no relacionamento com as outras pessoas. E um terceiro assunto que surgiu do último livro que eu escrevi, que é Proibido Calar. Precisamos falar de ética e cidadania com os nossos filhos. E esse é um livro que foge da comunicação em si, apesar de a comunicação ser importante. Vamos lembrar que o nome do livro é Proibido Calar. Ou seja, nós precisamos falar com os nossos filhos. Nós precisamos saber desenvolver essa comunicação. Mas ele aborda de outra maneira, ele trata da questão da cidadania, da ética. Isso me levou a fazer palestras sobre esse assunto, sobre estes assuntos também. Ai, que bom. Eu ia entrar nos livros e eu te agradeço de você já ter falado. O pessoal tem pedido alguma coisa sobre a pandemia que você fale agora? Muito. Hoje em dia, sim, tem aparecido muitas coisas relacionadas a isso, até porque é o nível de preocupação que nós temos. E convenhamos, mesmo que não me convidassem para falar desse assunto, me convidassem para falar de qualquer outro tema, vamos pegar o tema da comunicação, que é onde sempre surge a maior demanda, eu não deixaria de abordar a pandemia, porque quando você vai, isso é fundamental que a gente tenha em mente na hora de fazer uma palestra, você não pode entrar no ambiente, dissociado daquele ambiente, chegar de paraquedas lá, por exemplo, eu pegar uma palestra que eu fiz em 2015 e simplesmente repeti-la no dia de hoje.
Porque você precisa criar essa conexão para o dia a dia das pessoas, para que as pessoas se percebam, opa, isso aqui que ele está dizendo me ajuda neste processo. Então, por exemplo, hoje eu faço questão, quando falo de comunicação, e aí eu puxo sempre o tema da desinformação, que é um problema sério na sociedade contemporânea, e mostro claramente o impacto que isso teve na pandemia, na disseminação de informações falsas e o risco que isso correu. Então, assim, sim, falo também sobre pandemia, mas mesmo que não fosse provocado a falar sobre isso, pode ter certeza eu abordaria, porque eu busco sempre trazer coisas do momento para dentro das minhas palestras. Olha, eu queria saber como é que foi que você criou a rede Adote um Vereador. Como é que foi isso? Isso eu diria que foi assim, foi uma reação espontânea. 2008, final da eleição municipal aqui em São Paulo, 55 vereadores eleitos, eu apresentava o programa CBN São Paulo, li no ar a nominata dos 55 e comecei a receber mensagens de ouvintes dizendo assim para mim, quem são esses caras? Quem elegeu? Eu não votei. E eu digo assim, opa, para aí, gente. Quem são esses caras? Esses caras são os nossos representantes. Isso saiu espontâneo no programa. E desculpa, a partir de agora, nos próximos 4 anos, são eles que vão decidir o destino da nossa cidade. Não dá para dizer que eu não tenho nada a ver com isso e vou lavar minhas mãos e espero 4 anos. Nós temos que participar. Nem que seja, adota um vereador, controla aí a vida dele. Eu usei essa expressão. Usada essa expressão, alguns ouvintes começaram a escrever e dizer assim, eu adotei um vereador. Mas mais do que isso, que foi o que me tocou muito, um dia, coisa de um mês depois, eu recebi mensagens de um grupo dizendo o seguinte, neste sábado nós vamos nos encontrar no Centro Cultural de São Paulo, porque nós vamos querer montar um movimento aí, o Adote o Vereador, que você sugeriu aí na rádio, queria que você viesse. E eu fiquei surpreso quando eu cheguei lá, tinha um grupo de pessoas que eu nunca tinha visto, eu não conhecia nenhuma daquelas pessoas, mas elas tinham sido motivadas e na troca de informações, nós ainda estamos falando em 2008, nós não tínhamos as redes sociais como temos hoje, mas na troca de informações, o que a gente foi percebendo? Tinha uma ideia a ser trabalhada. E essa ideia se mantém até hoje, aos trancos e barrancos, mas ela se mantém até hoje com grupos trocando informação, alguns mais organizados e o mais legal. Com esse cenário, com esse quadro, essa ideia replicada em outras cidades pelo Brasil. Agora mesmo nós tivemos eleição no último ano, 2020, e aí sempre que tem uma eleição municipal, essa ideia se reforça e eu começo a ver em alguns lugares, interior do Brasil, pequenas cidades, formando núcleos do Adote um Vereador, tocando o projeto por conta própria, cada um com a sua ideia. Que bacana. Você sabe que eu estava te ouvindo um dia depois que você ganhou o prêmio de melhor jornalista. Eu achei lindo tudo que você falou. Eu queria que você me dissesse como foi essa emoção, como foi a ganhar. Ah, bom, o tempo me permitiu isso. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Eu sou muito emocional. Eu sempre fui emocional quando era jovem. E aí a emoção do jovem é uma emoção que às vezes te leva à irresponsabilidade, porque você não mede muitas vezes a dimensão daquilo. Então, por exemplo, quando eu jogava, eu volto ao esporte porque ele foi importante para mim, eu era explosivo em quadra, uma explosão que muitas vezes levava à punição e que não era produtiva. Mas eu sempre fui muito emocional. Claro que quando você começa a amadurecer, essa emoção começa a ser trabalhada de outra maneira. E eu, em determinado momento, achava que eu não podia transmitir esta emoção às pessoas. Por quê? Porque o jornalista tinha que ser isento. Com o tempo você aprende que as coisas não são assim. Quem está ali do outro lado, te ouvindo, te assistindo, acompanhando você, ele compreende que você é um ser humano. Você não é uma máquina que transmite notícia. Você é uma pessoa que sente quando você fala em morte. Você é uma pessoa que sofre quando cai um noticiário que 3.900 pessoas morreram em 24 horas. Eu não tenho como conter essa emoção mais. E eu descobri que eu não tenho por que contê-la. Então, o que acontece? Eu virei quase que um chorão diante das coisas boas e das coisas ruins. Momentos como prêmios que recebi no jornalismo me emocionam muito, me emocionam bastante,
porque você é a oportunidade de você rever a sua carreira, de você ver o que você fez, entender de onde você veio. E aí eu lembro muito, claro, do meu pai, a importância que ele teve na minha vida, o quanto ele ficaria e ficou orgulhoso na época sobre aquilo que ele fazia, e de ver o filho seguindo essa carreira. Então, assim, é um reconhecimento ao que a gente faz, a luta que a gente tem no dia a dia, que às vezes é mais dura do que as pessoas imaginam, bem mais dura, porque talvez as pessoas enxerguem muito o glamour, né, desse processo, é você ter o microfone à frente, você estar na câmera, você ter as pessoas têm uma visão de que você é um artista e não somos artistas no jornalismo, mas enfim, então isso me tocou muito. E aí sempre quando eu falo do jornalismo, e eu sou de alguma maneira aí agraciado com algum prêmio, recentemente eu recebi na Rádio CBN uma homenagem pelos 10 anos na apresentação do Jornal da CBN, estou na CBN desde 98, mas 10 anos do Jornal da CBN, eu ouvi pessoas falando, fizeram parte da minha carreira, minha família falando, nossa, aquilo me fez chorar muito de alegria naquele momento. Essas coisas são gratificantes. É isso que é legal no final das contas, no final do dia. Você vê que existe esse reconhecimento de que o trabalho que você fez tocou as pessoas. E eu me emociono com isso. E aí, claro, voltando aqui ao ponto inicial da sua pergunta, né? Por que me emocionei naquele momento? Porque claro que eu me lembrei do meu pai, da importância que ele dava para a profissão, do trabalho que ele realizou, da dureza que ele passou. E aí é uma coisa que eu sempre digo, né? Eu digo assim, e foi lá naquela época que eu agradeci dessa maneira. Obrigado, pai, pelo que você me ensinou, desculpa pelo que eu não aprendi, né? Porque tem muita coisa que infelizmente eu não aprendi, né? Não consegui levar à frente, mas certamente ele me ensinou muito, e muito do que ele me ensinou eu reproduzo aí no dia a dia. Então, você realmente falou isso tudo e também falou da sua família, falou que a gente não faz nada sozinho, e eu queria então que você já engatasse e falasse da sua estrutura familiar. Falar da minha família é sempre muito difícil para mim, porque eu sou uma pessoa apaixonada. É curioso porque a minha família é um pouco resultado do jornalismo. Eu sou casado com uma jornalista, com a Abigail Costa, que hoje, além de jornalista, é estudante de psicologia, apresenta um canal no YouTube sobre psicologia, 10% ou mais, e nós nos conhecemos na época em que eu vim para São Paulo, na TV Globo, nós dois trabalhávamos lá, e casamos em 1993. Tivemos 2 filhos, o Lourenço e o Gregório. O Gregório seguiu o jornalismo, se formou em jornalismo, hoje trabalha na área de desenvolvimento de conteúdo. O Lourenço também trabalha não com o jornalismo em si, não com a comunicação, mas trabalha no mercado de esportes eletrônicos. E eu tenho muito, assim, primeiro que eu sempre dei muita importância à relação familiar, relação pais e filhos. Para mim sempre foi fundamental. Eu acho que nós temos uma responsabilidade gigantesca diante das crianças que a gente põe no mundo. E eu não posso simplesmente pegá-los e jogá-los e dizer assim, se virem. Nós temos uma experiência ao longo do tempo que precisa ser transmitida e nós temos o que aprender com eles. E eu sempre preguei isso muito no meu dia a dia e tive a felicidade de encontrar a minha mulher nesse processo que pensava muito parecido comigo nesse sentido e dava um valor muito grande a essa nossa relação de família. Então, assim, isso sempre nos ajudou muito, nos apoiou muito em diferentes momentos, de todos compreenderem as situações que estamos passando, e nós estamos tendo agora um grande desafio. Nós estamos há 1 ano todos vivenciando esse isolamento. Eu passei a apresentar o Jornal da CBN daqui, desse lugar em que estou, no dia 20 de março do ano passado. Meus 2 filhos passaram a trabalhar em home office, minha mulher passou a estudar de casa, e nós tivemos que conviver durante esse tempo, nos adequar, nos adaptarmos, etc. Verdade, e eu gosto sempre de fazer esse parêntese, verdade que nós somos privilegiados. Somos privilegiados porque temos uma infraestrutura melhor para fazer esse tipo de coisa, uma casa maior em que a gente possa trabalhar, etc. Não é simples. Para muitas famílias, você não tem sequer uma tecnologia disponível para poder fazer esse trabalho remoto e à distância. Então, assim, eu super compreendo todas essas dificuldades e agradeço a Deus
por ter essa estrutura hoje, mas é um desafio essa convivência. E a gente tem que começar a aprender um com o outro, né? Entender as relações, os pensamentos, saber, por exemplo, que quando você está no meio do trabalho, nem sempre a sua cara é aquela cara feliz que você chegava em casa quando você chegava, que você está preocupado com alguma coisa, aí a gente fica olhando um para o outro do tipo, será que é comigo? E aí, claro que não custa perguntar, é comigo? Entra a comunicação, né? O que está te acontecendo? O que houve, né? Você sabe que ontem ainda eu entrevistei a presidente da L'Oréal no Brasil, e ela é uma belga casada com um brasileiro, está indo embora do Brasil para ir para o Canadá agora. E uma das coisas que ela disse nesse 1 ano de pandemia, ela disse, nós aprendemos, porque todas as reuniões estão sendo online, etc. E ela disse assim, nós aprendemos a perguntar para o outro como você está. Porque ela disse assim, na empresa a gente entrava na reunião e saía falando de gráficos, de números, de projetos, de coisas. Ninguém perguntava para o outro, como é que você está? O que você fez hoje? E ela disse, nós aprendemos a perguntar para o nosso colega como ele está. E a ouvir o que ele está dizendo. Porque não pode ser só de praxe. Tem empresa que faz isso de praxe. E aí, como você está? Você começa a falar e já interrompe você, toca o barco. Ouvir o outro, dar tempo para o outro contar, se é que o outro quer contar. Mas, enfim, sobre a família, eu posso dizer para você assim, que das coisas que eu mais me orgulho, que mais me deixam feliz e me faz muitas vezes chorar de alegria, é exatamente essa relação que eu tenho com a minha família. Eu acho enriquecedora, saudável, e posso lhe garantir para você assim, que muito do que me faz me sustentar, inclusive profissionalmente, é essa relação que eu tenho em casa, pelo apoio que eu tenho em casa. Que bacana. O que é inegociável para você? Valores, ética. Ética é inegociável. Não dá para você dizer o seguinte, mas nesse caso passa. Nesse caso pode. Aí tudo bem. Mas convenhamos, é só para tomar essa vacina. Se não for para mim, vão dar para o outro. Por que eu não posso furar a fila? E afinal de contas é para salvar a vida. Eu estou me preservando, e ao me preservar estou salvando o outro. Porque tem o seguinte, né, Sandra? Que é o seguinte, quando a gente comete um ato errado, você pode ter certeza, a gente sempre tem uma justificativa. Aliás, o ser humano é um ser extremamente criativo para arrumar desculpas para os seus erros. Então, quando nós cometemos um ato errado, nós temos sempre uma boa desculpa para o outro. E, na verdade, é uma maneira de tentar nos convencermos. Mas a ética é inegociável. Não dá para ficar jogando. E cada vez mais, viu? Porque durante muito tempo eu acho que as pessoas confundiam um pouco essas coisas, achando que em casa era uma coisa, na rua era outra, no trabalho era uma terceira. Não existe isso. Você é um indivíduo e você, a sua reputação, a sua imagem, quem você é um só, independentemente do ambiente que você está. Evidente que eu tenho comportamentos dentro de casa que são diferentes do comportamento do trabalho. Eu tenho comportamentos conversando com você aqui que são diferentes do comportamento que eu tenho num bate-papo no bar. Claro que sim, porque nós temos que nos adaptarmos a esses ambientes. Mas os valores, esses que nos pautam, esses são inegociáveis. Sim. O que te faz feliz? Minha família. Nossa, minha família, a convivência com eles. Isso, nas piores situações que a gente puder ter, se eu estiver, eu saber que eles estão perto de alguma maneira, e o perto não é necessariamente do meu lado aqui, mas assim, que eu posso contar com eles, isso é fundamental. Isso é até uma coisa curiosa que aconteceu ao longo desses tempos todos aí, porque às vezes eu pensei um pouco sobre esse assunto, porque um estava trabalhando no quarto, o outro estava trabalhando na sala, minha mulher estava estudando no outro quarto, eu estava trabalhando aqui, cada um num ponto, e a gente passava às vezes horas sem conversar um com o outro, né? Porque estava todo mundo envolvido no seu trabalho, né? Porque tinha que exercer sua função ali, etc. E às vezes, pois é, né? Porque a gente eu conversei com a minha mulher sobre esse assunto de, você vê, né? Às vezes a gente está aqui e não está conversando um com o outro. Mas aí eu pensar sobre esse assunto, o que me vem à mente? Eu digo assim, a questão não é essa. A questão é que a gente sabe que se precisar conversar, o outro está ao lado.
Porque às vezes você não pode mesmo. Você tem compromissos que você tem projetos para desenvolver, textos para escrever, trabalhos para entregar, e você tem que se dedicar àquilo. E esse é um exercício que todos nós estamos fazendo, nós que estamos mais confinados em casa trabalhando, que é saber separar isso. O outro entender o seguinte, hoje eu vou até tarde aqui trabalhando porque eu tenho uma quantidade enorme de coisas para fazer, e o outro entender. Mas assim, você saber que as pessoas estão ao seu alcance, estão próximas de você, pode ter certeza, isso ajuda bastante. Mesmo que às vezes você passe um tempo sem conversar com ela. E eu saber que a minha família está em volta, isso me faz feliz. Olha, agora eu vou para a última pergunta e eu quero pedir para as pessoas se inscreverem. Olha aqui, antes eu quero dizer quem apareceu aqui. Ai, que gostoso! Esse aqui é um dos meus companheiros de pandemia, esse aqui é o Jeromel. O Jeromel chegou um pouquinho antes da pandemia, aqui em casa, e às vezes ele dá umas passadas por aqui. E tem o Bocelli, que também, esse está mais antigo aqui em casa, também de vez em quando passa por aqui, me faz companhia no jornal. Me faz companhia, e agora ele deu uma passadinha por aqui. De vez em quando ele faz, só para aparecer. Então, eu ia falar que nós vamos editar, eu estarei ao lado do Milton e pedir para as pessoas se inscreverem no nosso canal do YouTube, Sandra Pascoal Palestras, e vocês vão ver essa nossa entrevista e esse papo maravilhoso. Eu pediria que você desse uma dica para nós, uma dica sua, ou que você fale nas suas palestras, uma dica. Bom, a gente podia falar várias coisas. Primeiro, deixa eu responder aqui o Celso Rodrigues passou por aqui. Celso, um beijo para você. O Celso diz assim, Jeromel, mesmo nome do zagueiro do Grêmio, exatamente, Celso. O nome de batismo do meu gato foi em homenagem ao Jeromel, que é zagueiro do Grêmio. Bom, vamos lá. Você pede aí uma dica, deixa eu pensar um pouco mais especificamente assim, sobre questões relacionadas às palestras, que é o foco central da nossa conversa. Sim. Fundamentalmente, acho que o primeiro passo para você pensar em fazer uma palestra é pensar no seu conteúdo. Pode parecer óbvio, mas eu vejo muitas pessoas se preocupando muito com a forma, com o desenho e muito pouco com a escrita. Sim. E é importantíssimo que você reúna as informações que você considera importantes, e a partir da reunião dessas informações, você comece a dar uma hierarquia para elas. O que é fundamental nesse tema que eu vou conversar com as pessoas? Isso é fundamental. Esse outro ponto eu não posso deixar de falar. Esse terceiro, se eu tiver tempo, eu abordo. Esse quarto, só mesmo se me perguntarem. Ou seja, faça uma espécie de roteiro naquela mensagem que você vai transmitir. E isso serve para uma palestra de 1 hora, para um bate-papo de 30 minutos ou para uma entrevista de 5 minutos. Até para uma reunião. Prepare este roteiro, até para uma reunião. Prepare este roteiro, pense nos assuntos e dê hierarquias. Por que a hierarquia é importante? Porque quando você, por exemplo, me faz uma pergunta aqui, Sandra, sobre comunicação, eu poderia falar milhares de coisas para você, mas a gente tem um tempo limitado da nossa conversa que já foi previamente combinado. Então, eu tenho que primeiro oferecer para você já o assunto mais importante. Se a gente puder ir trabalhando os demais, a gente avança, não tem problema nenhum. Então, assim, dar hierarquia a essas mensagens é extremamente importante. Bom, conteúdo definido, hierarquia nas mensagens. Pense que as pessoas gostam de ouvir histórias. E as histórias fazem com que os outros abram a sua mente, tornem o seu cérebro mais poroso para absorver a mensagem. Verdade. Então, conte uma história em torno daquilo que você gostaria de transmitir. Mostre personagens, ilustre, faça referências. Tudo isso, de alguma maneira, reforça a mensagem que você quer transmitir para o outro. E fundamental, aí no final desse processo, fale a língua das pessoas. Escolha palavras do cotidiano. Construa as frases na ordem direta. Ofereça um vocabulário que seja próximo do seu público, e você vai precisar conhecer o seu público. Porque senão você vai fazer uma palestra distante dos outros, em que as pessoas não vão se sentir pertencentes àquele assunto. E aí você, por mais interessante, por mais bonito que seja a sua apresentação, e você contratou um estúdio gráfico para fazer aquela apresentação genial,
não vai dar resultado nenhum. Veja que eu nem entrei nos aspectos de posicionamento no palco, de voz, de fala, da própria apresentação de slides, etc. Porque se você não cuidar desse conteúdo no início, o resto tudo vira acessório e não vale nada. Agora, o resto tudo não é acessório, ele é complementar e tem que reforçar essa mensagem. Mas vamos pensar primeiro no conteúdo, e se você tiver um bom conteúdo, depois você conversa com a Sandra Pascoal, ela resolve o resto. Olha, grande comunicador. Olha, você é uma pessoa assim, carinhosa, você se abriu, tudo que eu te perguntei, você falou do fundo do seu coração. Eu imaginava que você seria assim, mas me surpreendeu. Você realmente é uma pessoa doce e olha, eu estou muito feliz com a nossa conversa. Te agradeço de você ter dado esse tempo para nós. Então, olha, tudo de bom para você, para sua família, para o seu trabalho, porque você é uma pessoa muito especial. Eu agradeço muito a oportunidade que você me oferece. Você vê que eu sou uma pessoa entusiasmada em falar sobre educação ou sobre comunicação. Sim. E eu fico muito feliz sempre que eu tenho essas oportunidades. Estou sempre à disposição das pessoas para tratar desse tema nas diferentes redes sociais, pelos diferentes caminhos. Estou sempre aí disposto a tratar desse assunto, a conhecer cada vez mais. Porque só vale a pena tudo isso que a gente faz se nós tivermos esse contato. É verdade. Obrigada. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau.